Olá, seja muito bem-vindo ao Insider Brasil Report. Vamos ao conteúdo de hoje? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por sua companhia. Olá, vamos mergulhar hoje numa análise bem específica do processo contra Jair Bolsonaro, que corre lá no Supremo Tribunal Federal. A gente vai seguir o raciocínio de um professor de Direito Constitucional, o André Marcília. Por quê? Porque ele aponta 5 supostos erros que, na visão dele, são cruciais e podem mudar toda a percepção do caso. Então vamos entender isso ponto a ponto. E olha só, para começar, essa citação já resume a tese central de toda a análise. A ideia aqui é que o caso contra o Bolsonaro não seria um processo puramente jurídico, sabe? Seria o que ele chama de processo político. E segundo Marcília, isso inverte completamente a lógica da justiça. Mas na prática, o que significa essa diferença? Bom, segundo a fonte, um processo jurídico normal funciona assim. Você tem os fatos, as provas, e a partir daí se chega a uma conclusão, a um veredito. Já um processo político faria o caminho inverso. Primeiro se decide qual vai ser o resultado e só depois se constrói uma argumentação para justificar essa decisão. É essa premissa que vai guiar os 5 pontos que a gente vai ver a seguir. O primeiro grande bloco da análise foca numa questão que parece bem básica, mas é fundamental: o local do julgamento. De acordo com a fonte, o processo já começaria com 2 erros graves de jurisdição antes mesmo de entrar no mérito da questão. E o primeiro suposto erro, segundo Marcília, é a escolha do tribunal. O argumento dele é bem direto. O caso simplesmente não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Deveria, na verdade, estar numa corte de primeira instância, como um processo comum. E isso tem tudo a ver com o famoso foro privilegiado. A análise afirma que, tirando talvez um dos réus, ninguém ali no processo teria esse direito de ser julgado direto no STF. Isso leva a uma suspeita que a fonte aponta. Será que essa única pessoa foi colocada no processo de propósito só para puxar o caso todo para a competência do Supremo? É uma pergunta que fica no ar. Então, o contraste fica bem claro, né? A análise defende que o caminho natural, o correto, seria a primeira instância. Mas o que está acontecendo na realidade é que o processo corre na mais alta corte do país. Agora, o segundo erro apontado é uma espécie de plano B do argumento. A fonte diz o seguinte: ok, vamos supor que o STF até fosse o lugar certo. Mesmo assim, o julgamento estaria acontecendo no painel errado dentro do próprio Supremo. A diferença aqui é de tamanho e para a fonte de legitimidade. O argumento é que um caso com essa magnitude toda deveria ser julgado pelo plenário, com todos os 11 ministros, que nem aconteceu no famoso caso do Mensalão. Mas, em vez disso, a decisão está concentrada na primeira turma, que tem só 5 ministros. E isso já nos joga direto na terceira grande questão que a análise levanta. Agora o foco não é mais o local, mas sim quem está julgando. Ou seja, a imparcialidade dos juízes. E o ponto central dessa questão de imparcialidade, segundo a fonte, se resume a este número aqui: 3. A análise aponta que dos 5 ministros que formam a turma do julgamento, 3 deles teriam motivos bem claros para serem considerados parciais ou suspeitos para julgar esse caso específico. O peso dessa alegação é enorme, né? Pensa só, se 3 de 5 juízes são vistos como suspeitos pela análise, isso quer dizer que a maioria do painel poderia ter conflitos de interesse. E isso, de acordo com Marcília, colocaria em xeque a própria validade do julgamento. E quais seriam esses conflitos? A fonte detalha. O ministro Moraes é considerado uma suposta vítima no caso. Aí fica a dúvida: como alguém pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo? Já o ministro Dino teria processado Bolsonaro antes por outros motivos. E o ministro Zanin atuou como advogado de Lula justamente em ações contra Bolsonaro. Para reforçar esse argumento sobre a imparcialidade, a análise traz um número bem impressionante que veio de uma reportagem do jornal O Globo: 95%. Mas o que esse número significa? A análise usa esse dado para argumentar que o ministro Moraes, um dos juízes considerados suspeitos, teria uma influência, digamos, desproporcional sobre a turma. Afinal, a turma acompanha as decisões dele em 95% dos casos. Agora a gente vai para a terceira grande área de questionamentos. Aqui, a análise foca nos 2 últimos erros, que têm a ver com a natureza das próprias acusações feitas contra os réus. O quarto erro que a fonte aponta questiona uma coisa que parece uma duplicação das acusações. A alegação é que os réus estariam, na prática,
sendo julgados 2 vezes pela mesma coisa. Para entender isso, a gente precisa conhecer um princípio do direito chamado bis in idem. É uma regra bem fundamental que basicamente diz que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. E é exatamente isso que a fonte alega que estaria acontecendo aqui. O ponto central é este: as acusações são de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático. O argumento da fonte é que uma coisa não existe sem a outra. Não dá para dar um golpe sem abolir o Estado de Direito. E abolir o Estado de Direito é essencialmente dar um golpe. Portanto, seria um ato só e somar as penas seria como uma punição em dobro. E aí, a gente chega no quinto e último pilar dessa análise. Esse argumento já sai um pouco do campo processual e entra num debate sobre direitos constitucionais, questionando a base de tudo. A análise argumenta que as ações que estão no centro de tudo, atribuídas a Bolsonaro, fazer lives, posts em redes sociais, participar de reuniões e até mesmo cogitar ideias, não seriam atos preparatórios de um crime. Pelo contrário, estariam protegidas por direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e de pensamento. Depois de passar por esses 5 supostos erros, a análise junta todas as peças para apresentar a sua conclusão final sobre o que seria, na visão da fonte, a verdadeira motivação por trás de todo esse processo. E aqui a análise volta lá para o começo, para a tese inicial. O argumento final da fonte é que todos esses supostos erros não seriam mera coincidência, fariam parte, na verdade, de um objetivo político maior, o de tirar Jair Bolsonaro e a influência dele do jogo político antes das próximas eleições. E com isso, a gente fecha este resumo da análise de André Marcília. Independentemente de se concordar ou não com os pontos, a fonte deixa uma reflexão bem complexa no ar. Quando o direito e a política se encontram, onde exatamente fica a linha que separa o que é justiça do que a manobra política? É uma pergunta que, com certeza, continua no centro do debate. E aí, gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Até a próxima!